Apocalipse capítulo 6, verso 17, até o capítulo 7, verso 8. Tá bom? A palavra de Deus diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode se sustentar? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Áser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Até aí a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Dá-nos graça nessa noite. Alimenta-nos, ilumina o nosso caminho, para que saibamos exatamente a tua vontade sobre a nossa vida aqui na terra. Obrigado, Deus, pela tua revelação e que teu Espírito agora fale com a tua igreja. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para o Walter escolher, nosso irmão Walter aí, músicas que falem de Apocalipse capítulo 7. Difícil, né? Meu Deus do céu, que texto difícil. Muito bem, meu desejo é falar com vocês sobre quem é que pode ficar de pé no dia da ira do Cordeiro. Essa é uma grande pergunta, tá bom? Quem é que pode ficar de pé no dia da ira do Cordeiro? Fazendo um F5, um review aqui. Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3 são orientações gerais às 7 igrejas, dentre outras coisas. Apocalipse capítulo 4, nós vimos que é o trono de Deus Pai, governando sobre todas as coisas, onde ele chama João para poder entrar uma porta aberta no tabernáculo celestial. Capítulo 5, nós vemos Jesus Cristo assumindo e pegando da mão direita de Deus Pai o livro da vida, porque ninguém tinha condições nos céus, na terra ou debaixo da terra, a dignidade suficiente para pegar esse livro, sequer para olhar para esse livro. Mas eis que vi um cordeiro, alguém como levantado, como tendo sido morto, Jesus, e ele assume então no capítulo 5, agora o trono como um sacerdote rei. E a sua primeira atividade como sacerdote rei, está lá no capítulo 5, é constituir a sua igreja como sacerdotes reis. Capítulo 6, nós temos agora os 4 cavaleiros de Apocalipse, seguindo a linha de Ezequiel e Zacarias, os únicos lugares do Antigo Testamento onde aparecem outros cavaleiros. Na verdade, se nós estivermos corretos, já que Jesus Cristo, a primeira coisa que ele fez como sacerdote rei foi instaurar os seus filhos, seus irmãos, como sacerdotes e reis como ele, lembrando que ele disse aos discípulos: assim que eu estiver, fiquem em Jerusalém, quando eu estiver à direita de Deus Pai, eu mando o Espírito Santo. Ele manda no Pentecoste, e agora, imediatamente, nós temos a igreja sendo o cavaleiro branco, saiu vencendo e para vencer. Então, na verdade, o capítulo 6
é a igreja onde ele vai distribuindo e abrindo os selos, e na sua primeira atividade é a sua própria igreja que ele mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o primeiro cavaleiro, e os outros 3, lembrando que tem muita gente que olha os 4 cavaleiros como sendo obrigatoriamente de juízo. Todavia, se olharmos para Zacarias, nem os cavaleiros em Zacarias, de onde é a origem destas visões, são só cavaleiros de juízo. No Antigo Testamento, quando aparecem os 4 cavaleiros, são juízo e misericórdia ao mesmo tempo. Aqui, se a gente está pegando essa base, os 4 cavaleiros são juízo e misericórdia ao mesmo tempo. O primeiro branco é a misericórdia, e os outros 3 são como que verdadeiros arautos de Jesus Cristo, avisando que logo, logo o rei está chegando. Nós temos, então, o cavaleiro branco, que é a conquista da igreja por intermédio do evangelho. Nós temos o cavaleiro vermelho, que são os conflitos, a falta de paz e a perseguição. Nós já vimos tudo isso em detalhes. O cavaleiro preto, que são os fracassos financeiros, onde nós vimos alimentos caros, de baixo valor nutricional, dinheiro insuficiente até para alimentar uma pessoa, já que era dinheiro de escravo, e numa situação humilhante, já que a comida, naquele momento, era igual comida de boi, de gado. Então, isso demonstra que o cavaleiro preto, à medida que ele vai saindo, ele vai produzindo esta humilhação. E o cavaleiro pálido, na verdade, é assim mesmo, é um cavaleiro esverdeado, cor de vômito, né? É literalmente a cor desse cavaleiro, que é a cor da morte, né? Morte e inferno, se referindo a 2 âmbitos ou 2 lados de uma mesma moeda. Lá no capítulo 6, quando ele abre, então, depois dos 4 cavaleiros, o evangelho e todos os 3 sendo arautos de Jesus Cristo para mostrar que o rei está chegando, vem o 5º e o 6º selo. Na verdade, o 5º selo do capítulo 6, verso 9 em diante, mostrando exatamente a espiritualidade sadia versus a espiritualidade tardia. Eu fiz aqui um jogo de palavras com a modernidade tardia, né? E foi tão tarde que domingo passado foi um atribulado negócio aqui, não deu nem para falar direito. Eu tenho que pregar de novo, acho que aquele texto lá, para a gente captar toda a mensagem, né? Mas deu para perceber que ali o 5º e o 6º selo mostram 2 reações diferentes diante do mesmo trono. O primeiro demonstrando a espiritualidade sadia e o segundo demonstrando a espiritualidade tardia. Na espiritualidade sadia, nós temos aqueles que sustentaram o testemunho debaixo do altar, clamando em alta voz. Quem clama em alta voz debaixo do altar, que a gente não sabe se são o sangue dos mártires ou se é debaixo do altar, o altar da oração. A verdade é que a gente viu com detalhes, ali é a teologia do sacrifício. Ninguém fica diante do altar se não entender o valor do sacrifício. E ele termina no capítulo 6, do verso 9 ao 17, que é onde nós chegamos aqui, mostrando aqueles que, contrariamente aos que sustentaram o testemunho e agora estão debaixo do altar, são os mártires da igreja, são aqueles que têm espiritualidade tardia, e eles, mesmo lá, pedem para que os céus e a terra, as montanhas, se implodam sobre eles, mas eles não pedem para mudar seus corações. É engraçado isso. Poderia, né? Como às vezes alguns erroneamente pensam. Quem sabe no último dia, se Deus aparecer, vai dar aquele susto final e as pessoas elas vão querer mudar o coração. Não quer não, irmãos. Está lá, Apocalipse, demonstrando que nem no último dia eles pedem para Deus mudar o coração deles, eles só não querem encarar a presença de Jesus Cristo que vem em ira. Quem é que estará lá? Grandes e pequenos. Grandes e pequenos nos céus, grandes e pequenos no inferno, no lago de fogo e enxofre. Para que nenhum de nós tenha a ilusão de que existe classe social privilegiada diante de Deus.
E é uma leitura totalmente equivocada daqueles que, num pensamento marxista totalmente equivocado, imaginam que a opressão é dos ricos e os oprimidos são os pobres. Não é não. A opressão são de todos que são escravos do pecado. Então, não é verdade que os ricos obrigatoriamente são piedosos, são impiedosos e os pobres piedosos. Isso não é verdade. Existem ricos impiedosos e piedosos, e existem pobres impiedosos e piedosos. Na verdade, a arrogância se manifesta em qualquer classe social e a piedade também. Acontece que estas pessoas que estão agora e não pedem para terem seus corações tocados, fazem uma pergunta que é o início da nossa reflexão agora, que é no verso 17, chegou o grande dia da ira do Cordeiro, que diz no verso 16, disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É estranho essa expressão ira do Cordeiro, porque um cordeiro é alguém pacífico. Na verdade, Jesus Cristo mesmo disse que como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. É verdade, então, que um cordeiro é manso? A resposta, antes da ressurreição, sim. Depois da ressurreição, não. Antes da ressurreição, lembra, para termos uma espiritualidade equilibrada, precisamos ter a espiritualidade da cruz e do trono. Se puder aumentar só um pouquinho a minha voz, senão eu vou terminar sem voz aqui. E aí eu abaixo a voz aqui, fica tranquilo, tá bom? Para termos uma espiritualidade sadia, precisamos ter os dois, a cruz e o trono. O cordeiro antes da ressurreição e o cordeiro depois da ressurreição, ok? Ele é aquilo que nós devemos ser, como ele foi antes da ressurreição. Porque nós seremos como ele é depois da ressurreição. Então, ele faz uma pergunta àqueles que não tiveram seus corações transformados, no grande dia da ira do Cordeiro, quem é que pode se sustentar? Muito bem, isso é interessante porque as próprias traduções trazem a demonstração da força dessa pergunta. Alguns dizem quem é que pode ficar de pé, uma boa. Chegou o dia, uma tradução muito boa, o dia solene da sua ira, quem é que pode ficar de pé? É uma solenidade que irá acontecer. Na verdade, outros dizem quem é capaz de ficar de pé, outros dizem quem poderá sobreviver a um dia como esse, outra quem poderá resistir a esse dia. Na tradução que deu origem a todas as traduções inglesas, esquecidas, mas deveríamos ouvir, ele diz literalmente quem é que pode suportar esse dia. Ou, numa versão mais nova, quem é capaz de permanecer de pé. Significa que nesta grande solenidade, nesse grande dia da ira do Cordeiro, que era manso e agora está no trono governando e vem cobrar aquilo que as pessoas não fizeram, vem de maneira surpreendente, mas não vem sem aviso. Todos estão absolutamente avisados e têm a oportunidade de, nesse momento, agora, se colocarem diante de um Cordeiro que é manso, para que a gente não experimente a ira do Cordeiro. Então, na verdade, é um dia solene, é um grande dia, um dia de quem é que pode ficar de pé, um dia de quem é capaz de sobreviver, de subsistir ou de resistir a uma situação como essa. Na verdade, eu me lembro, talvez, sei lá, eu vou usar esse exemplo, mas é o exemplo do Chaves. Acho que todo mundo assistiu o seriado Chaves, quando ele ficava chocado com alguma coisa, ele fazia uma expressão para ficar catatônico. É isso aqui que está acontecendo no verso 17 do capítulo 6. Todo mundo está embasbacado. O que é que nós vamos fazer diante desse Cordeiro? E a pergunta ela é tão importante que, na verdade, ela reverbera perguntas que no Antigo Testamento já eram feitas.
No Antigo Testamento tem pessoas que disseram assim, aqui ele está só repetindo. Tu sim, tu és terrível, e se te iras, quem é que pode subsistir a sua vida à vista? Não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando interrompe ou irrompe em ira? E é no livro dos Salmos, os salmos que a igreja gosta de ouvir, mas nós deveríamos ter os salmos de súplica, mas também devemos aprender a ler os salmos de imprecações. Quem é que pode, diz Malaquias, suportar o dia da sua vinda? E quem é que pode subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e potassa de lavandeiros. Onde ele passar, ele vai limpar. Naum, quem pode suportar o dia da sua indignação? Quem é que subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. É erroneamente do jeito que as pessoas imaginam que no Antigo Testamento é um Deus irado, no Novo Testamento é um Deus manso. Na verdade, quem nós temos ali é uma demonstração profética da manifestação futura da ira do Cordeiro, desde o Antigo Testamento, de que ele se manifestaria em ira para cobrar das pessoas aquilo que elas não fizeram, o que ele mandou que fizessem. Então, na verdade, o Deus irado no Antigo Testamento é o Cordeiro de Deus. E está todo mundo perguntando, quando ele vier, quem é que pode se sustentar? Os salmistas perguntaram, Malaquias perguntou, Naum perguntou, e inclusive Joel, que eu faço questão de ler, os irmãos podem só ouvir. Pensa, eu quando fui ler Joel, eu não consegui mais passar do livro de Joel, porque é simplesmente maravilhosa a descrição que o autor diz quando traz as seguintes palavras falando sobre a vinda do Cordeiro. Toquem a trombeta, eu estou lendo em outra versão, tá bom? Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que é o que os 4 cavaleiros de Apocalipse faz. Eles estão soando o alarme de Deus. Quando que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens, de sombras profundas, como aparece lá em Apocalipse. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca se virá algo igual. Eita! À frente deles o fogo arde, atrás dele vem chamas. Diante dele a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Mas quando ele passa, atrás dele só há desolação, ninguém escapa. É isso aqui que as pessoas lá em Apocalipse capítulo 6, depois dos 4 cavaleiros, um trono e 2 reações, ninguém escapa. Parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra, nem Spielberg faz um negócio como esse, olham para eles, saltando sobre o topo dos montes, ouçam o barulho que fazem como o estrondo de carros de guerra, é só Jesus vindo. E diz o texto, um estrondo como carros de guerra, como o fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança pela batalha e para a batalha, o medo toma conta do povo, todo o rosto fica pálido de terror. Se nós estamos preocupados com o último cavaleiro de Apocalipse que tem a cor pálida, pálidos ficarão aqueles que não acertaram a vida quando o Cordeiro vier marchando com o seu exército. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados escalam os muros das cidades, marcham sempre em frente sem deixar suas fileiras, não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta. Pensa num exército absolutamente harmonioso. Rompem as linhas de defesa e, sem desfazer a formação, atacam a cidade, correm ao longo dos seus muros, entram em todas as casas, sobem pelas janelas como ladrões, a terra treme com seu avanço, os céus se estremecem, o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. Todo o universo percebe a manifestação do Cordeiro vindo com todo o seu exército. E olha o que ele diz, o Senhor está à frente do exército e com um grito ele comanda. Pensa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, na frente desse exército, gritando para vir para cobrar daqueles que fizeram errados e resgatar finalmente a vida de seu povo.
Um camarada como esse gritando como um verdadeiro guerreiro na frente do exército. Eu é que não quero estar na frente do camarada como ele, eu quero estar em paz com ele. O seu exército é poderoso e segue as suas ordens. E é exatamente o que aconteceu no dia do nascimento de Jesus Cristo, quando uma milícia celestial aparece lá nos céus, no nascimento do novo general que nasceu. E o que a milícia faz? Nada, absolutamente nada, porque o general não mandou fazer nada. Até na morte, quando Pedro desembainha a espada, onde ele vai para a crucificação, ele diz, pois bota a espada de novo, que se eu quisesse eu mandaria, e viria uma milícia de anjos, acabaria com a raça. Um dia eu vou chamar, um dia eles virão, não é agora. Agora é o cordeiro manso, depois é a ira do cordeiro. Agora esse cordeiro, fica imaginando os soldados dizendo, é agora Jesus Cristo? Ele diz, espera mais um pouco. Mas é agora Jesus Cristo? Espera mais um pouco. E quando Jesus Cristo disser, é agora, meu amigo... E vem Jesus Cristo com milhares, preste bem atenção, que a gente já leu isso, milhares de milhares e milhões de milhões. Milhares de milhares e milhões. E tem muitos anjos que vêm seguido de Jesus Cristo, além do seu próprio povo que vem junto com ele. E aí, qual é a pergunta diante de um quadro como esse? O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Ou como diria Chaves, quem poderá nos ajudar? Literalmente não é o Chapolin Colorado, mas é alguém bem mais poderoso do que o Chapolin Colorado. Então, o capítulo 7, na verdade, eu estou doido para voltar para Efésios, mas eu preciso terminar pelo menos o capítulo 7, que o que nós temos aqui é, finalmente, uma grande advertência para todos os crentes e descrentes, ou eu diria, para todos os crentes e recrentes. Recrentes aqui são aqueles que estão tentando redefinir o mundo segundo a fé de seu próprio coração. Todos os crentes em Jesus e todos os recrentes em qualquer coisa. É uma grande advertência, porque todos eles fizeram no Antigo Testamento, e essa pergunta se repete no Novo Testamento, onde João está lá no grande tabernáculo celestial, vendo as coisas que estão a acontecer, com os olhos cegos, viu, Walter? Com os olhos vazados. João estava na ilha com os olhos vazados, vendo tudo isso. Fica imaginando, né? João sem olho, vendo. Pensa que privilégio. Vendo e mostrando Jesus Cristo para eles. Olha o que é que vai esperar e acontecer. Fica tranquilo, que eu já estou chegando mais um pouco, mas e quando o exército dele vier, e ele na frente com um grito de guerra, eu fico imaginando qual será o grito de guerra do Cordeiro Vingador. E aí eu mostrei para alguns, eu posso até colocar no grupo da igreja, quando eu falei sobre o Cordeiro Vingador, uma criança lá em Jataí, ela veio um desenho, e é o desenho de um cordeiro voando com uma armadura do Homem de Ferro e uma máscara, não sei se é do Thor, de alguém assim, ele voando assim, é o Cordeiro Vingador, é isso mesmo. Ele vem para vingar, o cara pensou nos Vingadores, né? E ele está vindo para vingar. Mas a grande pergunta é, quem é que pode aguentar, ficar de pé diante do Cordeiro numa situação como essa? O capítulo 7 é a resposta para essa pergunta. É por isso que eu li o capítulo 6, verso 17, até o capítulo 7, verso 8. A grande questão é que nós precisaremos definir se nós ouviremos esse Jesus Cristo agora. Quando ele iniciou seu ministério terreno, o próprio Pai disse, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. A gente precisa aprender a ouvir o que é que Jesus Cristo tem para dizer para cada um de nós agora. Jesus, entre tantas coisas, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu mando. Esse é o Cordeiro Vingador que está vindo. Ele não deixou a gente simplesmente solto e, literalmente, com a nossa justificação legal garantida diante do Pai, diante do trono de Deus, como se a santificação não tivesse absolutamente nenhum valor. Isso é um ledo engano. Justificação garantida jamais deve significar santificação displicente.
Talvez esse seja o erro de muitas pessoas. Na época de Paulo já tinha gente que pensava assim. Paulo, para responder essa pergunta, já que está tudo garantido, faz o que quiser, porque no final das contas os nossos pecados estão verdadeiramente perdoados. Paulo diz assim, na conclusão desse mesmo raciocínio de pessoas que pensavam assim na época: que diremos, portanto? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Os nicolaítas pensavam assim, né? De jeito nenhum. A expressão mais forte que existe no grego é a resposta de Paulo àqueles que, de maneira enganosa, pensam que podem levar a santificação de qualquer jeito por causa da justificação garantida. De jeito nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Morremos em Cristo? Fomos sepultados com Cristo, mas devemos aprender a viver a sua ressurreição. Eu tenho a impressão que a igreja, às vezes, entendeu a morte de Jesus Cristo, mas, às vezes, nós não entendemos a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a morte, nós morremos junto com Ele, mas Ele ressuscitou e nós precisamos viver junto com Ele. E a pergunta é, a nossa vida hoje, o próprio Jesus Cristo advertiu isso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Na verdade, teve gente fora do povo de Israel que teve fé, dizendo assim, eu sou alguém de autoridade. Eu mando, ele vai, e eu mando, ele vem, e o Senhor não precisa nem chegar onde eu estou, mas com uma palavra eu sei a autoridade que o Senhor tem, porque eu sei como é que funciona a autoridade. E Jesus Cristo disse assim, nem mesmo em Israel eu achei alguém com fé semelhante a essa. Então, a grande questão é que Apocalipse capítulo 7 agora, respondendo a pergunta de Apocalipse capítulo 6, verso 17, ele nos dá dois grupos. Hoje eu apresento a vocês um. Um deles é o que está na terra, diz o verso 1 do capítulo 7, 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, porque ele vai soprar na terra. E depois, no verso 9, são aquelas pessoas que estão nos céus. Isso aí a gente vê na semana que vem. Hoje eu quero apresentar quem está na terra. Essa é a grande questão que serve para mim e para você. Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 8, é a resposta à pergunta séria que muitas pessoas fizeram e repetiram e entenderam a verdadeira dificuldade. Eu sei que é dificuldade, mas eu quero falar dificuldade. É para que as pessoas entendam a grande seriedade que é nós nos encontrarmos diante do Cordeiro de Deus, quando ele voltar em ira. E a resposta é, quem é que pode se sustentar? A resposta primeira são aqueles que são selados, sim, mas vulneráveis também. Diz aí o verso 1 até o verso 3. Depois dessas coisas, destes dois que estão no capítulo 6, demonstrando as duas reações ao trono de Deus, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, porque vai soprar. É aí que vem depois as trombetas, a ira de Deus, o couro vai comer quando ele soltar isso, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, onde se encontrava o tabernáculo, tendo o selo do Deus vivo, um anjo forte. Eu não sei qual é o nome desse anjo, porque não está dizendo, mas um dia eu vou conhecer ele. Mas também não estou com pressa não, se quiser você pode ir na frente. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano sobre a terra e ao mar. Este anjo disse aos outros anjos assim no verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que significa que os anjos estão retendo os quatro ventos, um anjo está carregando o selo, e ele está literalmente selando aqueles que são os filhos de Deus. Por quê? Porque depois que estes estiverem selados, aí literalmente os ventos serão soprados, e Jesus Cristo, por essa razão, diz na parábola, quando os ventos soprarem sobre a nossa casa,
Se nós estivermos firmados em Jesus Cristo, nós permanecemos de pé, mas se nós não estivermos firmados em Jesus Cristo, a nossa casa vai cair, literalmente. Minha grande, então, demonstração é que anjos estão sendo segurados para que não causem dano à terra, até que os crentes em Jesus Cristo sejam absolutamente selados. Eles, em termos de eternidade, não sofrerão nenhum dano. Então, não terão com que se preocupar. A pergunta, diante da vinda da ira do Cordeiro, quem é que pode subsistir a essa vinda? Aqueles que foram selados nas suas frontes. Selado na frente, selado no jeito de pensar, selado nos seus raciocínios, tendo a sua mente agora iluminada. É aquilo que a Bíblia diz que nós agora, convertidos, regenerados, iluminados, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Jesus Cristo significa pensar como Jesus Cristo pensa, gostar como Jesus Cristo gosta, deixar de gostar daquilo que ele não gosta. Significa se assemelhar na nossa maneira de raciocinar, para que sejamos agora iluminados pelo Senhor, pessoas que raciocinam como Jesus Cristo raciocina. Mais ou menos assim. Eu já contei esse exemplo, quando um camarada mecânico pegou um pequeno caminhãozinho para arrumar, passou na rua e bateu no carro antes de chegar na sua oficina. Ele procurou o dono do carro e ele não achou. Ele colocou um recado: fui eu que bati no seu carro, meu telefone é tal, quando você chegar é só me ligar. E foi lá para a sua mecânica. 2 horas depois a pessoa liga: foi você que bateu no meu carro? Foi, eu já estou indo aí. Ele voltou lá e disse: pode colocar para consertar, porque eu passei, dei uma barbeirada e fui eu que bati no seu carro. E o camarada perguntou: eu só não entendi uma coisa. Ele falou: o quê? Por que você está fazendo isso? Porque ninguém faz isso. Exatamente. É porque eu aprendi como Jesus Cristo que eu sou ninguém como Ele. Ele raciocina diferente. Uma das grandes decepções que existem na igreja são pessoas que têm um coração de crente e uma mente de pagão. Não raciocinam como Jesus Cristo. Não têm teologia de sacrifício na sua mente. Um sacrifício que, por exemplo, um dos grandes teólogos da igreja, a sua mulher ficou doente e ele não pôde mais, durante o resto da sua vida, ter vida marital. Não transavam. E nunca separou da mulher dele. Porque ele raciocinava diferente. Porque ele pensava: o meu assunto não é sobre sexo. O meu assunto é: cadê a teologia do sacrifício no exercício do nosso pensamento e da nossa mentalidade para decidirmos as questões sérias da nossa vida? Aqueles que não deverão temer o dia da ira do Cordeiro são aqueles que foram selados nas suas mentes, têm a mente de Cristo e o Espírito Santo capacitando para que aquilo que nós pensamos como Jesus Cristo tenhamos condições de executar aquilo que as pessoas que não têm o Espírito Santo não têm condições de executar. Precisamos pensar diferente, irmãos. Precisamos agir diferente. Precisamos gostar diferente. E se não gostamos diferente, não pensamos diferente e não raciocinamos diferente, precisamos pedir misericórdia a Deus. Senhor, mude a minha fronte. Como diz a galera, o meu lobo occipital, frontal. Muda o que se eu tiver que mudar para que o meu pensamento seja um pensamento celestial, para que o meu gosto seja um gosto celestial. Eu preciso aprender como morrer como Jesus Cristo morreu. Antes dos céus, a terra, irmãos. É por isso que nessa visão, antes dos glorificados, aqueles que estão sendo sacrificados. Todo mundo, ninguém quer sacrifício. Todo mundo está abrindo mão na sua vida de sacrifícios pessoais, porque afinal de contas eu quero viver uma vida livre. Eu quero estar abençoado. A pessoa quer o céu na terra antes de passar pela cruz. Não existe céu na terra antes de passar pela cruz. Entre outras coisas, é por essa razão, aqui ou em qualquer lugar, que tem muita gente perdendo o casamento. Tem muita gente se desentendendo na vida familiar.
Tem muita gente que não quer abrir mão dos seus direitos, porque afinal de contas eu vou morrer e como é que fica a minha vida para eu poder aproveitar aquilo que eu tenho? E se esquece que nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para nos mantermos de pé. Por quê? Porque como ele morreu, nós também deveremos morrer. Como ele se sacrificou, nós deveremos nos sacrificar. Como ele que foi o primeiro mártir, nós deveremos ser mártires depois dele. E os mártires precisam aprender a matar a sua vontade, se o selo está no seu jeito de pensar, como existiam aqueles camaradas que depois da Idade Média se venderam jovens como escravos e se despediram de suas famílias e nunca mais eles voltaram só porque eles pensavam celestialmente e eles sabiam que eles precisavam evangelizar os escravos. Então, se ninguém vai alcançá-los, eu me vendo como escravo para poder alcançar essas pessoas. E eles perderam a vida para ganhar a vida. Você só vai ganhar seu casamento. Jesus disse isso, não fui eu. Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E quem quiser vir, tem que vir depois de mim. Porque quem primeiro deu a vida fui eu. E agora vocês têm que seguir o meu caminho. Por onde? Pela cruz. É assim que a gente faz. Então, estes são selados sim, mas vulneráveis também. Selados para o dia da ira. Vulneráveis, porque seremos martirizados. Jesus Cristo disse isso. Vocês não são maiores do que eu. Eles os odiarão, eles vos matarão. Jesus falou isso. E do mesmo jeito que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. A segunda resposta, não só os selados sim, mas vulneráveis também. Este é o grande erro das pessoas de todas as teologias de heresia que querem entender que o selamento garante a invulnerabilidade agora sobre todos os problemas da terra. Isso não é verdade. Ele garante invulnerabilidade no dia da ira do Cordeiro. Agora, assim como Jesus Cristo, muitos seremos entregues para o martírio. Na verdade, então, nós estamos dispostos a sermos martirizados? Estamos dispostos a oferecer o nosso sacrifício? Sacrifício de louvor, sacrifício de amor. Não é sacrifício redentivo, mas é sacrifício de quem foi redimido. Eu pergunto bem simples para nós. Quais sacrifícios estamos dispostos a demonstrar porque a nossa mente foi selada pelo Senhor? A gente tem dúvida de algumas pessoas que dizem ter um coração celestial, mas o pensamento é completamente terreno e mundano. Segundo, selados com propósito de servir. Diz o verso 3, não danifiqueis esses anjos, um grande anjo de autoridade, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos. Quem é que serão selados? Os servos. Esse mesmo termo aparece depois em Apocalipse, apenas ouça. Depois dessas coisas, ainda em Apocalipse, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, salvação e glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dessa grande meretriz vingou o sangue dos servos. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, pequenos e grandes, socialmente falando, todos somos servos. É assim que nós não temeremos a vinda do nosso Deus. Quem teme a Deus não deve temer, e quem serve do jeito de Deus não deve temer. Nunca mais haverá qualquer maldição. Que coisa maravilhosa. Nela estará o Cordeiro de Deus, nela estará o trono de Deus, e no céu, diz Apocalipse 22, os seus servos o servirão. Servo é aquele que tem vontade de servir na terra e no céu. Servo foi feito para servir, irmão. Eu não estou aqui para pedir favor de ninguém.
e nem você para pedir favor meu. Somos servos. Um servo serve. Parece óbvio, mas algumas pessoas precisam, parece que, ouvir. Porque não é, pelo amor de Deus, será que você pode fazer alguma coisa? Será que dá? Será que tem tempo? Se é servo, irmão, no céu nós seremos servos. No céu nós teremos o prazer de continuar servindo ao Cordeiro de Deus. E esse prazer de servir incorruptivelmente o nosso Cordeiro, o príncipe, o verdadeiro pastor da igreja, começa aqui na terra. O desejo de servir. Por quê? Porque aqueles que foram selados nas frontes, foram selados, pensam diferentes porque são servos de Deus. Tem martírio? Sirva. Tem descanso? Sirva. Tem necessidade? Sirva. Está com saúde? Serve. Está quebrado? Serve também. Está doente? Continua servindo. Você já morreu? Não. Se já morreu, você serve lá do outro lado. E nem a minha palavra para você que já morreu. Mas se está vivo, o que você foi feito, se você quer experimentar a verdadeira vida espiritual, sirva. Nós deveríamos ter um problema na igreja. Um problema de qual? Todo mundo querendo servir. E não a gente ficar, pelo amor de Deus, será que você pode? Será que dá para fazer? Será que eu tenho moral sobre você? Eu não tenho moral sobre ninguém, irmão. Quem tem moral é Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor, o sangue de alguém que nunca fez absolutamente nada de errado, um sangue de alguém inocente, um sangue de alguém que nem precisava vir, um sangue de alguém que vai cobrar as coisas de errado que alguém fizer contra a sua igreja. A menina de seus olhos é por amor a Ele. Do jeito que Ele, como Senhor, se fez servo, nós devemos servir. Porque quem é que vai ficar de pé no último dia? Os servos. Agora, se a gente não serve na terra, a gente vai ter dificuldade, que a gente vai entender que vai servir no céu. Tem gente que está esperando vir o céu para poder servir. Não vai não, irmão. O céu começa na terra. E a minha palavra é para todos aqueles que não fizeram a profissão de fé. Faça a sua profissão de fé, quem avisa amigo é. Aqui, agora, e não façam como publicamente o irmão do reverendo Augustus, ele mesmo quando se converteu, disse a seus irmãos sobre servir, e o irmão dele disse assim, não, isso aí não é para mim não, isso aí é para vocês crentes. Pegou a moto, saiu, bateu e morreu. E eu fico imaginando que talvez, eu não sei, né? Eu não sou Deus e nem estou com pressa de descobrir. Não sei, não quero saber, não tenho raiva de quem sabe. Então, eu fico pensando onde é que ele está, porque ele vai ter que responder essa pergunta. Todo mundo vai ter que responder. Quem é capaz de permanecer de pé no grande dia da ira do Cordeiro? Só um tolo não percebe a seriedade dessa pergunta. Todos nós haveremos de responder. Aqueles que foram selados nas frontes e vulneráveis na terra, mas aqueles que servem ao nosso Deus agora. Tem um desejo. Então, o que é que nós deveríamos ter? É não a liderança implorando para a igreja, é a igreja implorando para servir. As igrejas que participaram financeiramente do ministério de Paulo eram, algumas delas, igrejas pobres, que deram além das suas condições financeiras e que, mesmo sendo pobre e além das suas condições financeiras, diz o texto que elas imploravam a Paulo para terem o privilégio de participarem do sustento da vida dos santos. Elas imploraram para servir. Isso é crente. Não é você fazendo favor para mim e eu fazendo favor para você. Não tem ninguém fazendo favor para ele. Quem fez o favor para nós foi Jesus Cristo, irmão. Ele é que é o grande servo, ele é que é o grande modelo. Ele nem precisava ter vindo, mas ele veio de maneira voluntária, alegre, feliz, e morreu, e ele disse, do mesmo jeito que eu servi, vocês têm que vir depois de mim servindo. Então, não tem ninguém aqui querendo usar de política, e eu também não quero seu dinheiro. Tá, se quiser, pode me dar, fica tranquilo, né? Mas eu não estou pedindo seu dinheiro. A minha questão é que precisa haver um espírito dentro da igreja de servilidade. Agora, precisa existir o espírito na igreja de servilidade, mas este mesmo espírito de servilidade na igreja precisa existir nos nossos lares. O problema é que tem gente que quer servir na igreja e está ferrando com o casamento. Não, negativo. Nós aprendemos aqui as 4 palavrinhas: adorar, aprender, amar e só depois servir. E se você quer ver onde é que começa isso, lá em Gênesis, quando literalmente vem Caim,
que mata Abel, que foi oferecer a Deus um sacrifício de adoração, e ele foi morto, e o sangue de Abel ainda fala. E depois dele vem Enoque, que depois de servir, de adorar a Deus, estava agora andando pessoalmente com Deus. E somente depois de Enoque vem Noé, diz o texto, que servindo ao nosso Deus. Primeiro a adoração, depois a ética e só depois o serviço. O serviço tem que vir fruto de pessoas que já estão fazendo e adorando desde lá de trás. Vem um rastro de adoração, de servilidade dentro de casa, nos relacionamentos entre marido e mulher. Mulher, sirva seu marido. Marido, sirva sua mulher. Pais, sirvam seus filhos. Filhos, sirvam seus pais. Se nós formos servos desde o primeiro ambiente onde nós estivermos, nós viremos na igreja com um grande rastro de servilidade. E aí a grande pergunta de Apocalipse capítulo 6, verso 17, quem é que poderá se sustentar diante da presença do Cordeiro? Eu e você, que aprendemos a abrir mão de nossos direitos, como Jesus Cristo demonstrou que ele abriu mão de seus direitos, sendo Deus, não tendo feito nada de errado, ele se humilhou, ele mostrou para nós qual era o caminho da servilidade, para depois vir um caminho da exaltação. Nós sempre teremos problema quando nós invertermos a ordem, e é isso que tem muita gente perdendo o casamento. Por quê? Porque está falando de direitos. Você vai dizer, e os meus deveres, pastor? Eu sei que tem, mas sirva até a morte. Pegue seus direitos e jogue no lixo, como Jesus Cristo pegou os dele e jogou no lixo para nos salvar. O problema é que muita gente não quer mais sofrer. Não tem mais teologia do sofrimento na vida. Não tem mais teologia do sofrimento nas relações. Teologia do sofrimento tem perdão. Teologia do sofrimento tem misericórdia. Teologia do sofrimento, eu sei o que sai daqui, mesmo que eu não saiba o que vem de lá. Mas daqui eu sei o que é que vai sair. Gente que anda não é de pé, é de joelhos, como Jesus Cristo fez. E coloca diante de Deus dizendo, Senhor, os meus direitos. E ele vem como cordeiro para cobrar os direitos que nos foram tirados. E ele vem para cobrar, ele sabe aquilo que as pessoas, como nós lemos na liturgia, ele se inclina dos céus para ver o que se passa nos céus e na terra. Ele sabe o que está, ele não está isento às nossas mazelas. E muito diferente de que muitas pessoas dizem, que Deus é um Deus tão ocupado para ver as grandes coisas, que ele não tem tempo para se preocupar com as pequenas coisas. Então, isso aí, essa pessoa que está falando aí não é Deus, porque o Deus que tem capacidade sobra até energia para ele. Não é igual, a gente chega no final do dia e diz, pai, estou cansado. Deus não se cansa e nem se fadiga. Deus é diferente, irmãos. Então, onde é que está a teologia? Quer ficar de pé? Tem que ficar de joelhos agora. Quer clamar em alta voz, dizendo, Senhor, até quando os nossos direitos, e o Senhor não vai vingar aquelas pessoas que nos fizeram mal? Ele diz, pode ficar tranquilo, que eu sei qual é o meu tempo, a minha agenda e a minha espada. E quando ele vier, e gritando em marcha, e pulando sobre as nuvens, e chamar o seu exército, e vamos cair matando. Eu tinha um cachorro, você lembra o nome do meu cachorro? Centauro. Quando soltava o centauro, era um cachorro. Ninguém ficava na frente. Já tivemos a nossa casa tentando assaltar. Essa casa aqui, eu me lembro de um ladrão lá, é isso aí, só porque vocês confiam nesse cachorro, eu entro lá nesse cachorro lá e mostro para ele quem manda, depois o Geraldo vai lá e abre o canil, o centauro ficava no canil, eu fui abrir, quando eu voltei, o cara vazou fora, até não ficou um, irmão. E era um cachorro fila. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Tem muita gente que diz assim, mas Pedro diz que Satanás é como um leão que ruge querendo a quem devorar. E aí você diz, sai para lá, Satanás. Tem certeza que quem está atrás de você é Satanás? Você tem certeza que é alguém que está tentando se parecer com um leão e não é o próprio leão? Porque se você disser assim para o leão da tribo de Judá, passa lá para lá. Eu acho que não. Preste bem atenção. E eu não estou dizendo que não haja sofrimento, e não estou dizendo que a gente não deva se ajudar uns aos outros, e não estou dizendo que quem está fazendo errado tem que parar de fazer errado. O que eu estou dizendo é que a gente não deve medir a nossa postura correta
diante da postura errada dos outros. Se os outros estão errando, problema deles. Eu vou agir correto. Como? Me sacrificando. Pela minha esposa, me sacrificando pelo meu marido, me sacrificando pelos meus filhos, me sacrificando pela minha casa, me sacrificando pelos meus irmãos, me sacrificando dentro da igreja, tudo por amor a Jesus Cristo. Terceira e última resposta é quem há que deve permanecer de pé, não só os selados, sim, e vulneráveis também, não só os selados com o propósito de servir, mas eu termino com os selados com o propósito de guerrear. E aqui é interessante porque o número 144.000 aparece finalmente no verso 4, e se você está preocupado achando que esse número é literal, nem adianta mais a gente lutar, porque esses 140.000 já encheu a terra, já encheu o céu e não entra mais ninguém, mas já não tem mais vaga para nós. Aqui é só uma demonstração de que todo o povo de Deus que precisa ser alcançado e selado, será alcançado e selado e resguardado pelo Senhor. É só uma demonstração de plenitude, é um número demonstrando que o total estarão lá. E aí diz Apocalipse capítulo 13, assim, a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número é o seu nome. Então, na verdade, os selados para o céu têm a marca do cordeiro, e os selados para o inferno têm a marca da besta. E a diferença é no jeito de pensar e no jeito de fazer negócio. Alguém já disse assim, você quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com essa pessoa. Faz negócio com essa pessoa que você vai ver o que é que está na mente e no coração. Quando eu estava com eles, diz Jesus Cristo, guardava-os em teu nome, que me deste, protegi cada um deles, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, 144.000 é apenas uma demonstração da plenitude. Mas, aparece aqui, eu fiz questão de falar com ênfase, a partir do verso 5 em diante, selados 12.000, da tribo 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, e vai aparecendo 12.000 todo o tempo. Essa numeração ecoa o Antigo Testamento, porque é a numeração separando o número de pessoas que estão prontas para guerrear. Por isso que os nomes eram citados lá antigamente. Domingo, 7 de dezembro de 1941, a base naval dos Estados Unidos no Havaí foi atacada de maneira inesperada. O ataque foi devastador, 2 ondas, aproximadamente 2 horas. Resultado de não estar pronto para a guerra. 2.335 militares morreram, 68 civis também. Total de mortos, 2.403. 1.143 militares foram feridos, 35 civis foram feridos, total 1.178. A desgraceira toda de quem não estava pronto para guerrear, o resultado disso tudo, entre mortos e feridos, 3.581, daquilo que puderam contar de 2 horas do ataque inimigo. Só tem uma grande questão, os Estados Unidos nunca entraram em guerra naquele momento, mas depois daqueles momentos eles entraram em guerra. Para as forças militares japonesas, a guerra tinha começado muito antes dali. O erro de entender que não está em guerra é porque não é você que escolhe. Você foi colocado e se encontra no meio de uma batalha. Estejamos cientes ou não, nós estamos numa batalha literal. Não é um número literal, é um número retórico, uma numeração que demonstra um exército escatológico em formação de batalha. Diz o texto assim, em Apocalipse: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, Miguel, os anjos da direita, contra o dragão lá, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, eles não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quando Jesus Cristo subiu, mandou cair fora todo mundo de lá, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para onde? Para a terra. Ele e seus anjos estão morando onde nós moramos. Então, se já temos um problema que é o nosso coração, que nós precisamos guerrear, nós precisamos lutar numa verdadeira batalha onde Satanás e seus anjos malignos se encontram atuando.
Nós nos encontramos numa verdadeira batalha cósmica. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Passadas essas coisas, apartou-se o diabo de Jesus Cristo até ocasião oportuna. Será que nós não prestamos atenção que além da dificuldade do nosso coração, que não quer ouvir a Deus, para podermos ter harmonia dentro de casa, nós temos Satanás que está tentando fazer o fervo dentro das nossas relações em qualquer lugar em que nós nos encontrarmos. Tem gente perdendo a família porque não entendeu que se encontra numa verdadeira batalha espiritual. Tem gente perdendo o casamento porque não entendeu a seriedade da verdadeira batalha espiritual. Acha que o problema é de incompatibilidade de gênios. O problema está entre incompatibilidade de dois reinos. Um reino celestial e um outro parasita, que está lá só para ferrar com a vida de cada um de nós. Então, antes de você olhar para as pessoas, antes de você olhar para seus cônjuges, antes de olhar para a sua família, antes de olhar para seus irmãos, saibam que existe um grupo de seres celestiais que vai fazer de tudo para que haja aquilo que é semelhante a ele, onde Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, diz em Tiago capítulo 6, qual é o fruto da sabedoria do alto e o fruto da sabedoria terrena, animal e demoníaca. E ali existe toda sorte de coisas ruins. Porque Satanás planta coisas ruins. Se a gente quer vencer as coisas ruins, a teologia do sacrifício precisa ser abraçada e vivida por cada um de nós. Por incrível que pareça, eu já estou quase terminando, não há lugar para a tribo de Dan. Começa literalmente com a tribo de Judá. Existem várias respostas para isso. Uma delas é que de Judá é que vem Jesus Cristo, e ele que encabeça o seu povo de Deus. Mas Dan também não foi colocado porque Dan é associado no Antigo Testamento com a idolatria e é onde o santuário de Baal foi instituído. Deus não tem nenhum vínculo nem com idolatria e nem com apostasia. E aqui, por isso, o nome de Dan foi retirado dessa lista. Você tem certeza que no céu a nossa lista estará assim? Nós fazemos parte dessa lista. Nem idolatria e nem apostasia podem fazer parte da nossa vida. Diz o texto lá em Números: assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. E o seu exército, segundo o censo, era, verso 2, verso 8, verso 11, verso 13, verso 15, 19, 21, 23, 26, 28, 30 e 33. Semelhante aqui, a numeração das pessoas são aquelas que estão sendo separadas para a batalha. Quem é que pode se sustentar no último dia? Aqueles que estão entendendo que estão no meio da batalha. Somos e seremos livres da ira de Deus, mas não isentos da guerra santa que nós nos encontramos. Terminando quase, também da fumaça saíram gafanhotos na terra, ainda em Apocalipse, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, para cutucar os homens. Quem? Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Como se já não bastasse um jeito de pensar pecaminoso, Satanás ainda vai cutucar quem pensa de maneira errada. Então, a grande pergunta é: nós estamos entendendo que nos encontramos numa batalha? Nós estamos entendendo que estamos no meio de uma guerra santa e que só acaba quando Jesus Cristo voltar? Algumas palavras precisam fazer parte da nossa espiritualidade, da cruz e do trono. Obediência. Mandou, faz. Discute depois. Eu me lembro, eu já disse isso a vocês, estava lá no meio, numa conferência missionária, veio Alberto Pessoa e disse: você precisa ir trabalhar. Vou não. Quem manda o pastor lá, fala com ele. Se ele mandar sair, eu saio. Se ele mandar ficar, eu fico. E os dois estão conversando, e o pastor disse: vai. Larguei tudo que eu estava e fui. Encontrei a Luzinete e casei. Viu? Só obedece, irmão. Impressionante
Como tem gente que diz, vai lá, anjo, e guarda a entrada do jardim do Éden para que eles não voltem e, num estado de queda, comem do fruto da árvore da vida. Não, calma aí, dá para ir agora? Posso terminar de almoçar? Vai agora, irmão. Não, calma, está nervoso? Que isso? O anjo parece que é um anjo baiano. Não tem anjo baiano, irmão. O anjo só obedece. E aí você percebe que tem o selo na frente, quem tem disposição no coração para servir, ainda que existam dúvidas e inquietações na sua alma. Mandou, faz. Por quê? Porque todos aqueles que estão investidos de autoridade haverão de responder por tudo aquilo que fizerem diante do Senhor. Hierarquia, cadeia de comando. A gente tem que aprender o valor dessas coisas. Conhecer as nossas armaduras. Disciplina, treinar e dominar primeiro a nós mesmos. Treinar e dominar, treinar e dominar, treinar e dominar. Primeiro quem? Eu. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu próprio espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Quem é que você vai se dominar? Eu mesmo. Quem é que você vai guerrear? Eu primeiro. Quem é que você vai disciplinar? Eu mesmo. Quem é que você está correndo para treinar? Eu mesmo. Treina minha mente, treina meu jeito, treina minha forma de pensar, e levanta de madrugada e deita-se de cedo e vai. O que eu preciso arrumar na vida? Eu mesmo, ajuda. Eu preciso disciplinar minha alma, esmurro meu corpo como desferindo, não como desferindo golpes no ar, para que não venha eu mesmo a ser desqualificado. É impressionante como tem gente que parece que está de férias no meio da igreja. Não entendeu a seriedade da alta corrupção que existe na nossa alma. Um coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor conhece o nosso coração. Ele mede a nossa alma. E nós precisamos esmurrar o nosso corpo para parar de levantar argumentos que dizem, mas a minha vontade, não tem minha vontade, tem a vontade do meu mestre, irmão. Eu sou servo dele. O que ele mandar eu faço. Não gostei, não me interessa se a gente gosta. O que ele mandar eu faço. E eu vou pedindo para que ele vá ajustando a minha vontade à vontade dele, o meu pensamento ao pensamento dele, o meu sentimento ao sentimento dele, mas é o desejo de servir, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas para destruir fortalezas, sofismas e toda arrogância, que começa com a gente mesmo. Sabe alguém cheio do Espírito Santo de Deus? Não é alguém que tem grandes opiniões sobre a sociedade, qual é o melhor sistema político para governar a sociedade. É alguém que, de acordo com Romanos, capítulo 12, logo depois de ser transformado pelo Senhor, é alguém agora que pensa com moderação sobre si mesmo. É alguém que começa a transformar a sua mente e começa a recalcular o valor que a pessoa dá a si mesmo. Pense cada um com moderação. Menos, irmãos, menos. Tem muita gente perdendo a guerra porque está pensando demais sobre si mesmo. Eu termino só citando o texto, nem vou falar, preste atenção. A nossa guerra, não é contra a carne e o sangue. Tomem toda a armadura de Deus. Exercita-te pessoalmente na piedade. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, como um guerreiro que maneja bem a sua espada, a palavra da verdade. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao redor procurando a quem devorar. Será que nós entendemos que nós nos encontramos em guerra, irmãos? Quem é que pode permanecer diante do Cordeiro? Os que foram selados nas suas frontes e são vulneráveis. Aqueles que são selados, mas com propósito de servir, mas aqueles que são selados, prontos para a batalha. Eita, eu gosto de ver gente que tem disponibilidade para batalhar e guerrear. Onde é que está o problema? Eu termino dizendo, Walter, pode vir aqui para cantar a saideira para nós, aproveitar o Walter aí, né? E eu queria que todos nós pensássemos no nosso coração, se existe este entendimento da nossa vulnerabilidade, mas que nós somos selados com pelo menos dois propósitos. O propósito de servir e o propósito de batalhar. Você tem desejo de servir? Você está no lugar certo e vai se manter de pé quando Jesus Cristo voltar. Você entendeu que está no meio de uma batalha? Satanás não brinca em serviço, irmão. E o que ele puder,
ele vai tentar acabar com a sua família, acabar com seus filhos, acabar com seu casamento, acabar com a sua relação de amizade entre irmãos. Ele vai tentar acabar com tudo aquilo que lembra sobre o Senhor. Qual é o nosso papel? Guerrear a guerra santa, do jeito santo, entendendo que existem armas próprias para isso e que precisa começar com o desejo de serviço. Senhor, dá-nos uma igreja que quer servir, mas uma igreja que é feita de soldados servos. É assim. Teve um camarada que depois que Satanás apareceu dentro da minha casa, eu já disse isso a alguns irmãos, no quarto da Raíssa, quando estava o reverendo Antônio José, que foi para pregar, eu cheguei lá, o que foi, reverendo? Satanás apareceu, e quem conhece o reverendo Antônio José, um dia, se eu tiver oportunidade, eu trago ele aqui. É um gênio. Uma pessoa que disse, Satanás, quando eu fui orar, entrou e o corpo ocupava todo o quarto, e as mãos sufocando meu pescoço, e eu estava morrendo sufocado, e a única palavra que eu consegui gritar foi Jesus. E do mesmo jeito que entrou, saiu no quarto da Raíssa. A Raíssa não estava dormindo com a Luzinete. Aí eu fui lá em casa, eu falei, tudo bem, vamos orar. Acordei a Luzinete e falei assim para ela, Lu, Satanás apareceu ali no quarto, mas ele já foi embora, fica tranquilo. Eu vou chamar alguém que eu preciso voltar para o acampamento. Eu fui lá na casa de um diácono e disse, diácono, eu preciso de você agora. Sim, senhor, estou pronto e à disposição. Por quê? Porque Satanás apareceu na minha casa e eu vou deixar sua mulher vigiando lá. Não, bora, foi ele, a mulher, foram lá em casa, deixei a mulher dele, peguei ele e fui para o acampamento. Soldado é assim, irmão. Pronto para a batalha em qualquer momento. Com todo desconforto, com a perna doendo, não, cansado, doente, ele está à disposição para guerrear a verdadeira guerra santa do jeito de Deus. Depois voltamos, era às 4 horas da manhã, a gente 8 horas da manhã tinha que estar no acampamento. E o reverendo disse assim, eu deixei o diácono na casa dele, e o reverendo disse assim, eu vou aqui mudar, porque agora eu sei o que Deus quer falar com a igreja. E eu percebi, eu falei, reverendo, fala os textos que eu vou ajudar o senhor. E ele foi dizendo o texto, eu fui citando o texto, procurando para ele. Quando ele terminou, era 5 horas da manhã, a gente tinha que estar 8h30, 9 horas no acampamento. Aí ele disse assim, irmão, reverendo, vamos deitar? Ele disse, não, eu vou continuar orando. Reverendo, faz o seguinte, põe um colchão na sala, eu vou deitar do seu lado. Obrigado. Depois, coitado, eu chamei ele para pregar, Satanás quase matou o cara, ele foi embora. Aí, um membro da igreja, a igreja lotada na semana seguinte, eu falei, então Satanás veio, a igreja encheu, Deus manda mais 3. Não, pelo amor de Deus, um adolescente disse assim, mãe, Satanás apareceu na casa do pastor, né? É, filha. E ele mora aqui perto, né? É por isso que eu estou morando lá perto do Chifrudo, para vocês não terem problema se Satanás aparecer. Não se engana, não. Vamos guerrear a verdadeira guerra santa. Tem que ter disposição. Vamos ouvir? E aí a gente encerra. Amém. Obrigado. A gente vem como está, mas sabe que nunca mais seremos os mesmos, amém? Seja assim. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão.
seja assim, a cada vez reunido para a ceia, reconhecer quem sou, sempre lembrando quem Ele é. Amém? Por isso ainda oramos. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um eu venho como estou, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Venho como estou. Você quer ficar em pé diante do dia da ira do Cordeiro? Pense diferente, sirva diferente e literalmente guerreie diferente. Daniel, vice-presidente do conselho, vem aqui orar por nós. Vamos ficar de pé, pedindo que Deus derrame graça de pessoas que pensam diferente, servem diferente e literalmente guerreiam a verdadeira guerra. Deus amado, grandioso Pai, as nossas vidas estão na Tua presença, diante de Ti, Amém, Senhor. diante do Cordeiro. Nós nos dobramos, nós nos curvamos, Amém, Jesus. porque reconhecemos que o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que morreu em nosso favor, mesmo sendo Deus, não usurpou e ser igual a Deus. É verdade. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guerreiro, Amém. que vence as nossas batalhas, que já ganhou a guerra por nós, mas cabe a nós lutarmos as nossas batalhas Amém, também. Jesus. A batalha contra o coração pecaminoso, a batalha contra o mundo, a batalha contra os principados e potestades. Mas nós sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém, Jesus. Dá-nos forças, ó Deus, para lutar as nossas batalhas. Dá-nos forças, ó Deus, para amar o nosso próximo, para perdoar aquele que precisa de perdão. Dar-nos forças, ó Deus, para caminhar, ó Deus, conforme Cristo andou. Não rumo ao palácio, mas rumo à cruz. Amém, Jesus. Nos sacrificando, nos esforçando, ó Deus, para sermos mais santos Amém. e fiéis ao Senhor. Amém, Ainda que isso custe as nossas vidas, o nosso prazer, os nossos bens, como nós cantamos aqui, ó Deus, Amém, que as Deus. palavras que saíram das nossas bocas não sejam, Deus, palavras ao vento, mas que elas possam se demonstrar, ó Deus, nas atitudes, na prática, ó Deus, no dia a dia, Pai. No nome santo de Jesus, dá-nos forças, ó Pai. Rogamos as Tuas misericórdias, as Tuas bênçãos, Amém, ó Pai. Deus. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos revista, ó Deus, das armas espirituais, Amém, Jesus. do capacete da salvação, ó Pai, do escudo da fé, da espada da palavra, Amém. das sandálias do Evangelho, para que a gente, ó Deus, consiga lutar essa batalha Amém, espiritual, Jesus. Senhor. É verdade. Possamos ter a compreensão, ó Deus, que a nossa batalha, Pai, é no dia a dia, dentro dos nossos lares Amém, também, Senhor. ó Pai. E principalmente, ó Deus, porque sabemos, Deus, que a luta é grande, Pai. É verdade. Sabemos que a luta é grande, mas sabemos que na força do Espírito Santo nós estamos caminhando para a Amém, vitória. Deus. Amém. Dá-nos força, Deus, dá-nos força. No nome santo de Jesus, dá-nos uma semana abençoada. Uma semana, Deus, cheia da Tua presença. Amém, Jesus.
cheia da tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Deus, inunde as nossas vidas Amém, até transbordar, Jesus. Pai. É verdade. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, nós clamamos a Ti e nós, ó Deus, oramos a Ti, porque Tu és o nosso sacerdote, Jesus, que roga por nós, ao nosso favor, diante do trono do Pai. É É no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção maravilhosa da presença do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.